Glória a Deus, aleluia. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo aqui para nos acompanhar nesse culto maravilhoso, tremendo, desse domingo, esse primeiro dia do mês de junho, mês 6, domingo aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Você é muito bem-vindo aqui, esse dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, um dia ensolarado, um sol maravilhoso aqui no Japão. Glória a Deus, aleluia. Estamos na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, na noiva do Senhor, na noiva do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estabelecido aqui em Hamamatsu, na província de Shizuoka, no estado de Shizuoka e no país Japão. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa live. Você, de que país que você estiver, de que lugar que você estiver, você acompanha a palavra do Senhor que nós vamos meditar junto nesse domingo de manhã, aleluia. Aqui é 10h30 da manhã. Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Cumprimento o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos compatriotas brasileiros, amigos e amigas, aleluia, pastores e pastores e nossa família linda e abençoada que nós temos aí no Brasil. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento o Japão com bom dia, aleluia. Ohayou gozaimasu. A toda a nossa comunidade brasileira, que Deus abençoe, proteja e guarda. A todos os nossos amigos pastores e pastoras aqui no Japão, com suas igrejas estabelecidas, que nós possamos pregar o Evangelho nessa nação, ganhar essas almas para Jesus, os japoneses, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Aleluia. Cumprimento também lá em Moçambique, aleluia, o Lazimi, mestre da melodia, o nosso amigo, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. A todos que estão aí na África, nesse trabalho, aleluia, essa missão, levando o Evangelho, a palavra a todo esse povo aí, o alimento, as roupas. Que Deus abençoe grandemente os missionários, os pastores que estão aí com suas igrejas e fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, aleluia. Glória a Deus, estaremos orando sempre por vocês, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Glória a Deus. Eu queria já iniciar com uma oração, para nós darmos início a esse culto maravilhoso desse domingo, maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Aleluia. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder, Pai de glória, aleluia. Nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Abrimos nosso coração agora, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, Senhor, tudo em nós, para receber a tua palavra, a tua voz, aleluia. Para estarmos, meu Pai, conectados com o Senhor, e o Espírito Santo venha nos direcionar, venha revelar a palavra a todos nós. Eu quero ser o pequeno de todos aqui, Senhor, em cima do altar, com muito temor e tremor, para pregar a tua palavra, para falar, meu Pai, do teu amor, para falar da tua Bíblia, para alcançar essas vidas e tocar em seus corações. Todos aqueles que vão nos assistir, que sejam abençoados suas vidas e suas famílias, em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mais uma vez eu peço permissão, Senhor, para estar falando da tua palavra, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar, aleluia, e todos venham aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. É em nome de Jesus que eu te peço nessa manhã, e já te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vamos dar início já ao culto com a introdução em Salmos 24, do versículo 1 ao versículo 10, com a pastora Glória, aleluia. Ela vai estar lendo para nós estamos meditando em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A paz do Senhor, minha filha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aí do Brasil. Amém, glória a Deus. Amém.
Vamos abrir então em Salmos 24 nessa manhã aqui no Japão. Aqui em Salmos 24, o Salmo de Davi, diz assim: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, glória a Deus. Aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia, Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. O que nos chama a atenção aqui é para o nosso tema de hoje, que é a nossa santificação. Aleluia, glória a Deus. O que o versículo aqui fala para todos nós, aleluia, que diz assim, glória a Deus, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Glória a Deus. Guarde esses versículos no teu coração, para que você tenha uma santificação perante o Senhor. Aleluia, sobre a sua santidade, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Abra seu coração agora, para que nós venhamos a meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Abre lá a palavra de Deus em Atos Apóstolos capítulo 5. Nós vamos passear aqui em Atos Apóstolos capítulo 5. Atos Apóstolos foi maravilhoso o que aconteceu em Atos Apóstolos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o nosso Consolador, o qual nós recebemos e ele permanece em nós, que é o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Atos Apóstolos capítulo 5, a partir do versículo 12 ao versículo 1 ao versículo 42, nós vamos ler e aprender o que é a santificação. O que nós precisamos para nos santificar perante o Senhor. O que nós necessitamos, nós já lemos lá em Salmos, aleluia, não sejamos falsos, mentirosos, estejamos sempre na presença de Deus, temos o temor a Deus. O crente tem temor a Deus, o crente tem temor à palavra, o crente não deixa de permanecer em comunhão com os irmãos, na igreja do Senhor, e também na palavra do Senhor, meditando de dia e de noite. Aleluia. Esse é o temor, essa é a busca da nossa santificação. Já nascemos fracos e pecadores, aleluia. Para nós entrarmos no reino de Deus, para nós recebermos a nossa salvação, nós temos que nos santificar o máximo que nós pudermos. Primeira coisa, ter temor a Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer, temor a Deus. E a fé que nós temos da existência de Deus, da existência do Filho e o Espírito Santo que habita em nós, nós podemos caminhar e viver uma vida de santidade. Aleluia, glória a Deus. É difícil? Não é fácil. Aleluia, glória a Deus, porque os nossos olhos, muitas vezes, pecamos inconscientemente e não percebemos até às vezes. Aleluia. Então, pela disputa que nós temos em espaços no mundo, em lugares que nós frequentamos,
muitas vezes pecamos inconscientemente. Aleluia. Porque somos fracos e precisamos, necessitamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Por isso que Deus não fulminou nenhum dos teus filhos, os hebreus, que estavam no deserto, porque existia Moisés que intercedia por eles. Então você, crente, tem que interceder pelos filhos de Deus. Aleluia. Por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a palavra de Deus, ainda não estão tendo dificuldade para estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, tem dificuldade do conhecimento da palavra de Deus, tem preguiça de ler a palavra de Deus, não quer andar nos caminhos do Senhor. Então a nossa obrigação é cumprir o índice de Jesus Cristo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, em todas as nações, aleluia, para que essas vidas vão ser tocadas pelo poder de Deus. E aqui na palavra do Senhor, em Atos Apóstolos capítulo 5, nós já vamos ver aqui algo que aconteceu com Ananias e Safira, aleluia, pela mentira que eles fizeram, por aquilo que eles não esperavam, inclusive, que ia acontecer com eles, aleluia. Mas ali naquele momento nós vamos ver a fraqueza do homem, o interesse nas coisas do mundo, que nessa época, aleluia, já a igreja primitiva já não permitia que acontecesse isso, aleluia. Então a palavra do Senhor diz a Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-os aos pés do apóstolo. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse a homens, mas a Deus. Até aqui vamos meditar na palavra do Senhor, para vocês verem que a mentira, depois nós vamos ler lá em Gálatas 5 a respeito do fruto da carne e o fruto do Espírito. A mentira não vai levar você a entrar no reino de Deus. A palavra que o Senhor abomina. Não tem mentirinha, mentira, mentirão. Não existe. Não é você mentir. Você mentiu, você está já ali perante o tribunal de Jesus Cristo, para que você não receba a sua salvação. Então a nossa santificação, primeira coisa que eu já vou dizer para você, que é a coisa mais fácil que acontece nos dias de hoje, é a pessoa mentir. E a mentira faz com que você não vai entrar no reino de Deus. A mentira Deus abomina. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira, por causa de dinheiro. É onde as pessoas mentem mais, é no momento do recurso financeiro. E aqui o acontecimento de Ananias e Safira, um casal que vendeu suas propriedades, aleluia. E aquela época eles vendiam e já estava combinado com a igreja que tudo teria que ser entregue à igreja para dividir com todos. Mas eles reteram uma parte e foram lá dizer que foram vendidos, portanto, então estavam mentindo. Aleluia. Estavam escravizados pelo dinheiro, pelo espírito mamão. O que entrou neles? O espírito, aleluia, um espírito de dependência financeira, dependência do dinheiro, um espírito de mamão, o qual levou a eles a receber algo que nós vamos ver agora, a sentença. Naquele tempo,
junto com os apóstolos, junto com a igreja primitiva, aleluia, já se resolvia na hora o problema. Mas agora nós temos a oportunidade de nos arrependermos, perante o Senhor, cair sobre os pés dele, pedir perdão, para que ele possa te perdoar e você não fazer mais. Dizendo aqui no versículo 5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quer dizer, ele falou e mentiu e morreu na hora, e trouxe o maior temor sobre as pessoas. Mas hoje em dia, você pode mentir, mas se você não se arrepender dessa mentira, ou se você se arrepender dessa mentira e não fazer mais, Deus vai perdoar. Ele é misericordioso para perdoar. Agora, se você mentir e permanece mentindo e continua mentindo, você não vai entrar no reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, quando ele expirou, que ele morreu, trouxe a todos um temor. Eu acredito que aqueles que estavam em volta falaram assim: meu Deus, por causa de uma mentira, porque ele não quis depositar tudo como era combinado, ele recebeu a sentença da morte. E recebendo a sentença da morte, com certeza ele não ia entrar no reino de Deus, não ia entrar no reino de Deus, e direto para o inferno. Levando os moços, cobriram-lhe o corpo, versículo 6, levando-o e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, e não sabendo o que ocorrera, aleluia, é outro problema, viu? É outro problema para vocês verem aqui o problema no casal. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Então ela estava combinado a mentir junto com o marido. Outro erro no casal. Se o marido está se desviando, a mulher vai buscar no Senhor, orar para que ele pare com isso, para que ele não venha mentir mais, para que ele venha andar corretamente no temor de Deus, aleluia. E vice-versa. Se a mulher está mentindo, está andando nos caminhos errados, o homem vai buscar, vai orar para que ela não venha mentir mais, para que ela ande nos caminhos do Senhor. Porque hoje, se você se arrepender dessas mentiras, se você se arrepender, o Senhor é poderoso, o Senhor é logânimo, o Senhor vai te perdoar, mas você não vai mentir mais, aleluia. E assim, olha só, versículo 7, quase 3 horas, Pedro falando, depois entrou a mulher de Ananias, e não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro ainda deu mais uma chance para ela. Tornou-lhe Pedro perguntar de novo. Deixa eu ver se ela está meia confusa, ou se ela está junto com o mentiroso que acabou de morrer. Tornou-lhe Pedro: por que estás em acordo para tentar o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo? Perguntou para ela. Ela poderia falar: mas eu não sabia, ou então, me perdoe, mas ele pediu para me falar dessa forma, mas eu não quero falar. Ele pediu para me falar, eu não quero falar. Ela podia fazer dessa forma, mas eu não quero falar. Me perdoe, foi vendido por tanto, não foi por esse valor, foi por mais valores.
Mas eu estou aqui, estou me arrependida e eu vou entregar para vocês todo o valor. Acabou o problema, se arrependeu no mesmo momento. Com certeza Pedro falou, então tudo bem. Vamos arrepender, vamos orar por você. E entrega o valor certo. Mas não. Ela falou e confirmou e segurou. Ele falou, eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também a te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés do Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levantando-na, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aleluia! Isso aqui é para que nós venhamos entender e aprender a ter temor a Deus, a realmente nós vigiarmos, para não mentir, para andar nos caminhos do Senhor, para buscar a nossa santificação. Aleluia. O crente tem que estar pensando nisso 24 horas, analisando 24 horas. Por quê? Muitas vezes, o que eu vou fazer? Fazer cilada. O diabo vai preparar cilada para que você possa mentir, aleluia, usando pessoas, ou então muitas vezes colocando você em situações que você talvez fale assim, não, eu vou mentir agora, mas depois eu vou me arrepender. Não. Isso aí você está querendo negociar com Deus. E com Deus não se negocia. Não se negocia. Aleluia. Então, existem coisas que nós temos que buscar a nossa santificação. É difícil. É por isso que eu falo que é difícil a gente nos santificar. É difícil nós buscarmos a nossa santificação. Por quê? Porque esse mundo nos oferece tanta coisa que agora muitas vezes nós se perdemos. E por isso que nós temos que vigiar. Vigiar e vigiar muito. Porque qualquer coisinha nós podemos passar por mentirosos. Então é necessário que nós, para que nós possamos esse termo, isso que nós temos que carregar, a nossa santificação, porque nós estamos aqui na terra e estamos em teste. Tudo que nós fizermos aqui na terra, Deus está vendo, o Espírito Santo está conosco para nos apontar. O crente que está cheio do Espírito Santo, ele é apontado pelo Espírito Santo. Não faça isso, não vai lá, não faz isso, não pega isso, não mexe com isso. Ele está sempre murmurando na tua alma. Ele sempre está dando um toque para você. E muitas vezes você vai assim mesmo. Aí você vai lá, viu que não deu certo. Você fala, poxa vida, bem que o Senhor falou, bem que o Senhor me avisou, hein? É assim ou não é? O crente é desse jeito. Ele é avisado antes, mas muitas vezes vai, meio em dúvida, mas vai. Mas vai lá, não dá certo, aí volta. Eu fui avisado, não devia ter ido. Não é verdade? É dessa forma. Então, nós temos que vigiar nessa parte e tentar o máximo, ou então por completo, não fazer aquilo que Deus abomina. E continuando, os apóstolos fazem muitos milagres. Depois desse acontecimento, depois que houve toda essa alvoroço dentro da igreja, o povo ficaram todos atônitos, e ao mesmo tempo maravilhados, e ao mesmo tempo repreendidos. Aleluia! Em seguida, os apóstolos começam a fazer os milagres. Aleluia! Por quê? Por obediência. Quando nós obedecemos, quando nós estamos na presença de Deus, buscando nossa santificação,
as coisas vêm acontecendo. Os milagres começam a acontecer na sua vida, na sua família. Aleluia. Por isso que eu falo, o casal, se tiver um que está andando na presença e o outro está meio fraco, aquele vai orar, vai interceder. É assim, para que a família vá bem, para que os filhos vão bem, para que todos estejam na presença do Senhor. Não adianta, não podemos analisar o nosso dia hoje. Não podemos analisar o que nós vamos fazer hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe quanto tempo você vai durar. Você não sabe, você tem um limite. Já foi determinado, 80, 90 anos. 80 anos começa já a enfraquecer tudo, você sabe disso. Já começa a mudar tudo. Por quê? Deus já está esperando, assim que você fechar os olhos, para onde que vai a tua alma. Se você fez, a palavra diz, se você andou nos caminhos, guardou a minha palavra, Jesus fala, se você guardou a minha palavra, andou justo, andou na presença, na fé, fazendo a vontade do Senhor, aleluia, não pecando, certeza, seu passaporte vai ser carimbado para você entrar no reino de Deus, com o corpo glorificado ainda como o de Jesus. E os apóstolos fazem muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre o leito de macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguma deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Depois do episódio que eles viram ali com Ananias e Safira, que Deus usou Pedro, aleluia, Pedro estava com a autoridade do alto. Pedro estava com a autoridade do alto, que ele começou a trabalhar, começou a fazer a obra que Jesus deixou. Aleluia. Jesus foi assunto ao céu. Falou para eles: fiquem reunidos no lugar. Eu pedi para meu pai mandar o Consolador para vocês. Eles oraram e receberam o Consolador, o Espírito Santo. E aqui Pedro, estava já atuando como Jesus falou: se vocês creem em mim, não farão só as obras que eu fiz, maiores obras farão. Então aqui ele já estava sendo usado para a obra. Quando o episódio de Ananias e Safira, que foram eliminados, mortos, pela mentira que fizeram, aqui então o povo ficou atônito, como diz a palavra do Senhor, que eles estavam ao mesmo tempo assombrados e ao mesmo tempo felizes, contentes, porque tinha um homem ali de Deus que poderia curar os enfermos, abrir os olhos do cego, ressuscitar o morto, e só de passar a sombra dele sobre aqueles que estavam enfermos, eram curados. Olha, por isso que Jesus falou: não farão só as obras que eu fiz, mas maiores farão. Aleluia. Então ele já não precisava nem tocar mais. O Espírito Santo já usava ele quando passava com a sua sombra, e eram curados.
E assim é. E eu creio que Pedro trabalhava muito a santidade, a santificação. Aleluia. A ponto de o povo não entender, como não vai entender você que é crente, você que está na igreja, você que está buscando, você que não mente, você que anda na santidade de Deus, você que é purificado, você que é mal compreendido, você que não pode nem falar no meio de roda de escarnecedores que você é crente, porque você vai ser mal compreendido, vai ser atacado, perseguido. Aleluia. E muitas vezes você tem até vergonha de falar que é crente, tem vergonha até de falar da palavra do Senhor, e a palavra diz: se você se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar perante o meu Pai, vou te envergonhar perante o meu Pai. Então, ele diz aqui a respeito da palavra do Senhor: se nós somos crente e podemos falar que somos crente, nós podemos anunciar as coisas da Bíblia, da palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor. Hoje em dia já não estamos mais fazendo isso. Todo mundo pega seu celular, baixa a cabeça e vai ver o que tem as mensagens, o que tem, o que não tem. Mas não falamos mais da palavra, não falamos mais da Bíblia, não falamos mais do Senhor, não curamos mais ninguém. Se nós vamos orar para um paralítico, nós vamos ficar em dúvida se ele vai levantar ou não, se ele vai andar ou não. É assim ou não é? Nós vamos orar para uma pessoa que está enferma, não sabemos se ele vai ser curado ou não. Por quê? Porque a santificação está longe de nós. De tanta coisa que nós temos para fazer nesse mundo, e não temos tempo de orar, de buscar. Que aqui os homens, os apóstolos, eram 24 horas orando, buscando na presença de Deus. Por isso que eles faziam os milagres. Tanto que eles faziam os milagres, que os homens vão ficar com inveja. É a mesma coisa você. Se você começar a fazer milagre, vão perseguir você, vão perseguir. E por isso que as pessoas hoje em dia não querem fazer milagre e ficam inventando milagres. Por que vão perseguir você? Veja o versículo 17: a prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Para você ver, a inveja do ser humano já está carregando no coração, já carrega no coração essa inveja. Ninguém pode ter nada, o seu vizinho não pode ter coisas melhores que você, o seu amigo não pode ter coisas melhores que você, você não pode estar buscando na igreja, você não pode estar se santificando. Que muitos vão falar: isso aí por enquanto deixa para lá, depois a gente vê isso aí. Não, primeiro lugar é Deus, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, sabe quem é? O teu próximo, o teu marido, o teu filho, o teu irmão, a tua avó, o teu filho, a tua família, o teu amigo, o teu inimigo. E aí? Como é que nós vamos viver nos dias de hoje dessa forma? Sendo que o nosso amigo nos dias de hoje é o celular. Então, por inveja, eles os prenderam. Aleluia. Versículo 19: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Você está me entendendo? Quando você
está buscando o Senhor, está se santificando, o Senhor vai te libertar das perseguições, o Senhor vai tirar você dos caminhos de Satanás, o Senhor não deixa você mais, você não consegue mentir, você não consegue fazer as coisas erradas, você não consegue passar por cima daquelas coisas que não é de Deus. Nós começamos a nos santificar, nos preocupar, começamos a nos preocupar com a nossa salvação, aleluia, que está tão próxima que nós precisamos. Mas aqui, por que eles ficavam com inveja? Porque o povo estava indo para o lado deles, porque ali tem milagre, ali tem algo que eu preciso, ali eu necessito disso, ali tem palavra, ali tem ensinamento, ali tem algo que nós não estamos vendo no meio desse povo, no meio desses saduceus, desses fariseus. A inveja tomou conta. Versículo 21: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Por quê? Eles ouviram a palavra do Senhor, eles ouviram que o Espírito Santo falou com eles, que o anjo visitou eles e libertou eles. Então falou para eles: vai para o templo e vai ensinar. É desse jeito. Nunca ele vai passar a mão na tua cabecinha, crente. Não adianta você sentar na cadeira da igreja e achar que é só isso que você tem que fazer, você que está nos assistindo também. Não, você tem que ler a palavra e praticar ela. Provavelmente você já recebeu um milagre, você já foi tocado pelo poder de Deus. Você já recebeu um milagre. Quer ver um milagre que você pode já colocar na tua cabeça, no teu coração, na tua alma, no teu espírito? É o seu nascimento. Você já é luz. Você já é luz por ter nascido. Está respirando o ar de Deus de graça. Está dormindo e acordando todo dia. Com essa saúde. Deus providenciou tudo. Não te falta nada. E mesmo assim nós murmuramos. Mesmo assim achamos que está faltando alguma coisa, ou queremos conquistar mais alguma coisa. Queremos mais e mais. Porque o outro tem, então eu quero ter também. Deus não está dizendo para você que você não pode ter. Você pode ter tudo. Tudo que você quiser. Você nasceu com a inteligência, sabedoria de Deus para você ter tudo que você quiser e conquistar. Mas só que não esqueça dele. Aleluia. Não esqueça dos ensinamentos da palavra de Deus. Continuando: chegando porém o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo, eles estavam no cárcere ainda? Não estava mais. Veja bem, mas os guardas indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas havindo-as, ninguém encontramos dentro. Aleluia. O que aconteceu? Um milagre. O que aconteceu? Um sobrenatural. Você acredita que pode acontecer com você também? Que muitas vezes quando tem um perigo, muitas vezes quando tem a seta maligna, muitas vezes quando tem a flecha, quando o diabo quer destruir a sua vida, você fica invisível. Você já pensou nisso? Quantos livramentos o Senhor já não deu para você? No trânsito, numa doença que provavelmente você adquiriu. Nós vemos aí a pandemia quando veio. Quantos não receberam milagre? Passaram pelo estreito, passaram por aquilo que pensavam que era a última coisa que ia acontecer em suas vidas, mas o Senhor o curou, fez um milagre, levantou e está aí.
Quantas coisas nós não temos que agradecer a Deus todos os dias, de dia e de noite, sem parar. Quantas coisas o Senhor nos fez e ainda vai fazer. Eles foram lá, saduceus, eles falaram: vai lá buscar eles lá, que agora nós vamos dar um jeito neles. Tem que eliminar esse povo, tem que eliminar esses crentes aí, que estão fazendo milagre, é tudo de graça, porque eles têm que vir aqui para que eles possam ofertar o dízimo, eles têm que trazer tem que trazer o carneiro, tem que trazer o cabrito, tem que trazer a ovelha, tem que trazer o casal de pomba, tem que trazer o casal de gado. Eles têm que apresentar para nós. E o que eles faziam? Apresentavam ovelhas mancando, doente, pegava aquelas boas e colocava aquelas que estavam ruins, passavam por trás do templo e iam vender de novo lá. Então estava tudo errado. Por que eles tinham que calar eles? Porque eles iam acabar descobrindo o pecado deles. Nada fica encoberto para Deus, nada fica encoberto para o Espírito Santo. Aleluia. Vamos continuar. Quando o capitão, versículo 24, quando o capitão do templo, os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. É claro, quando você recebe um milagre, quando você recebe uma direção de Deus, quando você está na casa do Senhor, quando você está na Bíblia, as pessoas vão ficar meio em dúvida a respeito de você. Muitos não vão querer se aproximar de você. Quando você começar a falar da palavra do Senhor, quando as coisas começarem a acontecer com você, quando você chegar em algum lugar e ver no seu semblante, aleluia, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. Quando vê você em algum lugar e querer ficar junto com você e falar para você, você parece que tem uma vibração que eu não entendo, eu estou sentindo aqui do teu lado. Aí você pega e não fala nada, acha que é assim mesmo. Não, é o Espírito Santo que está comigo. Você tem que falar na hora: é Jesus, minha filha. Você quer para você também, meu filho? Quer, minha filha? Vai buscar. Eu conheço um lugar que você pode receber essa vibração, que você pode andar nos caminhos do Senhor, que você pode fazer a vontade do Senhor. É na palavra de Deus que eu achei tudo isso. É no reino de Deus. É isto. Eu vejo você tão tranquila, você tão tranquilo. Todos os dias eu vejo você, você parece que não tem problema nenhum. É claro, eu ando com Deus. Você tem que ser um testemunho de Jesus Cristo. Na terra nós somos testemunho dele. Então eu ando na presença, eu faço a vontade do Senhor. Por isso que eles ficaram perplexos. Qualquer um vai ficar perplexo com você. Qualquer um vai falar a respeito de você. Vão falar assim: ó, aquela lá não mexe não, porque ela é crente, hein? Não vão querer nem se aproximar de você. As festinhas já não vão te convidar mais. Os lugares que onde eles querem fazer, querem beber, querem fazer isso, fazer aquilo, falar de coisas, falar de palavras torpes, já não vão te chamar mais porque você é crente. Mas você não está isolado. O Espírito Santo está com você. Às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Então tudo isso, nossas vidas, Deus o faz. Ele alegra nosso coração, Ele alegra nossa vida, Ele faz com que nós ficamos felizes, em paz, porque Ele faz morada em nós. Por isso que eles ficaram perplexos. Ele falou a respeito deles,
o que viria sem isto? Versículo 25, nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Quem mandou eles lá no templo ensinar o povo? Não foi o anjo que libertou eles? Então quer dizer, o Senhor vai te abençoar, vai fazer um milagre na sua vida, vai te guardar. Você está buscando a santificação para a sua vida, mas Ele vai te usar. Ele vai mandar você em lugares, talvez você vai pensar: será que eu vou? Vai te mandar lá no presídio para você falar da palavra de Deus. Vai te levar lá no hospital do câncer, aleluia, aonde nem pode entrar, para você estender as mãos sobre uma pessoa lá e ela ser curada do câncer. Aí você vai pensar assim: não, vou lá no câncer, e se eu contrair uma doença? Você não vai contrair, você está blindado. Quem te mandou, te brindou. Quem te mandou, te colocou o capacete da salvação, a armadura do Senhor, te colocou a muralha de fogo sobre a sua frente. Nada vai te tocar, nada vai destruir todo mundo. Ele vai te usar. E você pensa que eles não foram lá para o templo? Foram lá, estavam ensinando. Tanto é que o guarda chegou e falou assim: eles estão lá no templo ensinando. Aqueles outros que estavam no cárcere. E aí? Confundiu todos eles, os saduceus. Confundiu todos eles. Aí o que acontece? Vamos lá no versículo 26. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Aleluia. Mesmo assim eles foram lá e trouxeram eles, mas com medo do povo apedrejar eles, porque o povo estava se maravilhando, estava vendo milagre, cura, ensinamento, palavra de Deus. Mas você está vendo o que eu estou falando a respeito da perseguição? Do que nós estamos falando aqui a respeito que pessoas não vão aceitar o que você fala? E muitas vezes você não vai falar porque você quer manter aquela amizade, quer manter aquele povo, quer manter aquele pessoal. Versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de nossa doutrina, de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Aleluia. Eles ficaram confusos, eles ficaram sem entender. Eles já se esqueceram o que aconteceu lá no cárcere, que eles foram libertos pelo anjo. Eles nem quiseram passar por aquilo, porque se sai no meio do povo, se sai no meio de Jerusalém, todos eles iam contra o que eles estão fazendo, não queriam saber mais. Então o que eles fizeram? Encobriram aquilo, aleluia, e estão falando para eles: vocês estão querendo mostrar a vossa doutrina? Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, isso serve para nós. Antes é melhor nós obedecermos a Deus, falar da palavra do Senhor, do que obedecer a homens. Você está vendo a situação do crente? Crente verdadeiro, crente realmente na presença de Deus, buscando a sua santificação, o trabalho que nós temos aqui na terra. Versículo 30.
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Já foram logo assim, dessa maneira. Agora, só que quando Jesus ressuscitou, só apareceu para os apóstolos, só apareceu para as pessoas que andavam com Jesus. Não apareceu para esse povo, para os pecadores, não apareceu para aqueles que não tinham interesse nenhum, que inclusive até realmente mataram ele por inveja. Então, muitas vezes você vai receber um milagre, ou então você vai receber a visita do Senhor Jesus sobre a sua vida, e você não vai querer nem falar, você não vai querer nem comunicar, porque é tão maravilhoso, tão tremendo, tão assim, algo que você nunca viu na tua vida e nunca mais, provavelmente, não vai ver, você só vai ver lá no reino, que você fica de boca aberta e fica apaixonado por Jesus. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão assim que você não dá para decifrar. Você decifra o ouro, a prata, você decifra a água, os peixes, você decifra a criação, o céu, a lua, o mar, as coisas, você admira, você acha bonito, mas isso não. Isso entra dentro do teu coração de uma forma que você nunca experimentou na vida. Quando a gente experimenta e recebe, você perde até o sentido. O dia que você perdeu esse sentido, esse homem, essa mulher, o dia que você perder esse sentido da tua mente, essa preocupação, o dia que você sentir você mais, aquilo que você não sentir mais você, quando ele te tomar, você vai ver que você não está nesse lugar, você não está nessa terra, está sendo arrebatado para o céu. Ele está mostrando para você como é que vai ser. Um vai ficar e o outro vai. Isso tudo é espiritual, é santificação. Ele mostra. Tem muitos testemunhos de pessoas que falam que foi até lá, que esteve lá, que é lindo e maravilhoso. Mas sabe quando acontece isso? É quando você se dispõe de você. Você sai de você. Parece que o teu espírito sai e vai visitar. Vai visitar. Paulo fala que eu conheço um homem que chegou no terceiro céu. O primeiro céu você consegue até enxergar. O segundo céu, os planetas, você vê. O terceiro céu você não consegue ultrapassar. Ninguém consegue ultrapassar. Porque o terceiro céu é onde está sentado o Pai, o Filho, no trono. Não tem comunicação. Não tem ser humano. Só tem espírito. Então, quando nós conseguimos alcançar isso, nós começamos a ver que nós estamos só de passagem aqui nessa terra. E esses homens estavam vivendo isso. Esses apóstolos estavam vivendo isso. Por isso que eles não tinham medo nem receio de falar de Jesus e pregar de Jesus.
Porque vem uma força tão grande sobre você, algo tão maravilhoso, tão tremendo, que você esquece de você e vai fazer aquilo que é de Deus. Você é transformado de glória em glória todos os dias, como Paulo fala. Versículo 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você quer isso para você? Você que está nos assistindo? Quer isso para você? Quer experimentar? Obediência. Amor, fé, esperança, perseverança e obediência. Você vai chegar lá. Você vai estar lá. Aleluia. Aí um homem dos principais, que inclusive foi o que ensinou a Paulo, conhecedor da palavra de Deus, da Torá, deu um parecer, o parecer de Gamaliel, um homem que estudou a fundo a Torá, a palavra de Deus, um judeu, um dos principais, que ensinou a Paulo, instruiu Paulo. Diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levando-os ao sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Uma pessoa que é instruída pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ele vai falar isso. As pessoas podem até te perseguir, as pessoas podem até mexer com você, você não deve nem se preocupar, porque quem está com você é maior. E esse Gamaliel, aleluia, pede para tirar os homens que estavam sendo acusados, né, que seriam os homens de Deus. Versículo 36: porque antes desses dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então apareceu um homem dizendo que era de Deus, que era isso, que era aquilo, fazendo sinais, talvez até mágica, que nem Simão, e eles agregou 400 homens para segui-lo, mas morreu e não aconteceu nada. Aleluia. Então ele está explicando aqui. É como nos dias de hoje, vão aparecer muitos anticristos, vão aparecer muitos falando a palavra, dizendo que é Jesus, são os falsos profetas. Versículo 37: depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos.
aleluia, mais um falso profeta, que eles obedeciam, mas foram todos dispersos. Vamos lá, versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Aleluia. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Aleluia. Então é assim, se estão te perseguindo e você é de Deus, com certeza vão perecer. Da mesma forma que aqui Gamaliel falou para eles: aqueles que vieram, aqueles falsos, morreram e acabou. Agora, esses aí, se forem de Deus, se Deus os enviou, é melhor que vocês não os perseguem. É melhor que vocês fiquem quietos, porque se não for de Deus, vai perecer que nem os outros. Agora, se for de Deus, vocês não vão conseguir, vocês vão estar lutando contra Deus. Então Gamaliel instruiu a eles a respeito. Aleluia. Mesmo assim, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. Mesmo assim, eles foram açoitados. Era 39 chicotadas e mais um, 40. E os soltaram, avisando para não falar mais no nome de Jesus. Aleluia. Sabe quem fala para você para não falar mais no nome de Jesus? O Satanás. O diabo, ele tem inveja de Deus, porque Deus jogou ele para baixo. Então Lúcifer, com os seus capanga, está em derredor em todo lugar. E ele muitas vezes te cala no momento que você precisa falar de Jesus. Te cala no momento que você tem que falar da palavra do Senhor. Te segura para que você não cresça na obra, para que você não faça a vontade de Deus. Ele atrapalha você, te oferece outras coisas, como fez com Jesus no deserto. Jesus 40 dias, 40 noites sem comer, jejuando, é tentado por ele e chega na beira, chega no deserto, o diabo fala para ele: se és, porque o diabo ele chega te apontando já, te colocando no coração uma coisa: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu o quê? Nem de todo o povo viverá homem, mas sim de toda a palavra. E é dessa forma. E assim ele foi oferecendo, deu mais uma tacada. Se é, Deus falou que você pode pular daqui, que os anjos vão te amparar. Jesus fala não. E na próxima deu a última atacada: se me prostrarem, eu te entregarei todo esse reino. É mentira, ele é mentiroso. E é assim que está fazendo nos dias de hoje. Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Com autoridade você deve falar também. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, que é o nome de Jesus. Você já imaginou? Levaram 40 chicotadas nas costas e eles regozijaram ainda por ter, aleluia, ter recebido isso por causa do nome de Jesus. E para terminar, 42, e todos os dias no templo
de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso Ele deixou para nós. Isso é para nós, para que nós venhamos pregar a palavra, ensinar, levar, transmitir e não ter vergonha de ser crente. Essa é a verdadeira santificação. É nós fazermos a vontade do Senhor. Não é fácil? Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Temos que pagar um preço. Todo preço que for pago no nome de Jesus será retribuído com um galardão lá no céu. Então nós devemos fazer a vontade do Senhor. Como prometido, vamos lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, um pouquinho mais para frente. Depois de 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para nós aprendermos quais são os frutos. O fruto da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Aleluia. As obras da carne e o fruto do Espírito. Você que está nos assistindo, procura aí na palavra do Senhor, na Bíblia, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Para você guardar no teu coração, para que você realmente possa viver esse fruto do Espírito e não da carne. Diz assim a palavra do Senhor: as obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do nosso querer. Aleluia. Do vosso querer, perdão. Porventura seja do vosso querer. Então aqui nesses versículos 16 e 17 nós já vemos que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Muitas coisas que nós queremos fazer na carne, que Deus abomina. Aleluia. Então, quando nós estamos fortificados na santificação do Espírito Santo, acreditando que o Espírito Santo faz morada em nossas vidas, ele sempre vai sussurrar na nossa alma para que nós não venhamos fazer aquilo que Deus abomina. Por isso que ele está falando que o Espírito contra o Espírito, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então é uma guerra interior que nós temos. E se nós fortalecemos o Espírito, como nós estamos fazendo, estamos na igreja, ouvindo a palavra, andando na palavra, meditando na palavra, tendo temor a Deus, fazendo a vontade do Senhor, aleluia, nós estaremos sempre sendo avisados pelo Espírito. Estaremos sempre sendo avisados no nosso Espírito, o Espírito Santo nos avisando, sussurrando, para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aleluia, glória a Deus. Então está aí a respeito das obras da carne, ao qual nós temos que tomar cuidado, ao qual nós temos que estar na presença do nosso Deus, a qual que nós temos que realmente nos santificar no Espírito, para que nós possamos herdar o reino de Deus, não praticando essas coisas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus. Porque depois no capítulo 6 ele diz a respeito do auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, que é de nós. Eu vou até ler para que nós possamos, nós estamos com um tempo bom ainda, temos mais de 15 minutos. Diz assim no capítulo 6, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de bravura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Aleluia. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Até aqui, irmãos, versículo 1 e versículo 2, versículo 3. O auxílio mútuo, o que ele quer dizer auxílio mútuo? Auxílio mútuo é amar o teu próximo a ti mesmo. Você está vendo que o teu próximo está errando? Você está vendo que o teu marido, a tua esposa está errando, o teu filho está errando? Você é um corrigido com amor. Aleluia? Não já chegar na gritaria, já querer bater, já querer mandar embora, expulsar, fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu sei que tem momentos que tanta tribulação, tanta coisa para fazer, que nós acabamos falando aquilo que nós não queremos falar. Depois podemos até nos arrepender. Mas o que ele fala a respeito do auxílio mútuo é justamente, se nós andamos no Espírito, estejamos em Espírito, todo momento, todo instante. Porque é o que ele fala, se andemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só viver no Espírito. Eu só vivo no Espírito, eu oro, busco, falo em línguas, oro, vou buscar e tal, mas depois eu não vivo no Espírito. Como assim? Não existe isso. Então, se eu oro no Espírito, ando no Espírito, eu tenho que estar no Espírito todo momento, todo instante. Aleluia. Levar a carga um dos outros. E está difícil. Está difícil nós fazermos isso. Porque tem pessoas que não entendem isso e acabam fazendo o quê? Ficando, achando que é você que vai resolver o problema dela. Mas não, quem resolve o problema dela é Deus. Você vai orar para que Deus resolva o problema dela. Mas ela vê você como um Deus na vida dela. É errado isso aí. Você não deve permitir isso.
Você tem que mostrar para ela o caminho. Tem que mostrar para ela ou para ele o caminho. O que tem que fazer para alcançar, aleluia, a libertação, a cura, a transformação. É isso. Não eu ficar à disposição daquela pessoa, porque ela vai acabar atraindo para você as coisas ruins. Você vai acabar caindo na cilada do diabo. Então você vai, por isso que ele fala, ande também no Espírito. Você vai estar espiritualmente pronto, com a palavra na ponta da língua, com o caminho certo para a pessoa percorrer, para buscar. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa começa a reclamar muito, murmurar muito, falar muito das coisas, tal, não sei o que, não sei o que, e muitas vezes a gente dá até assim um exemplo de você que aconteceu isso no teu passado. Esquece isso. Esquece isso. Você tem que falar o que é hoje. Hoje você está aprendendo a palavra, então você vai falar dessa palavra hoje. Esse programa, essa coisa, não sei o que. Nunca fale do passado de você. Você que é crente, que aprendeu que anda no Espírito, você vai falar da palavra. Então, se você buscar Jesus, Jesus pode mudar isso na sua vida. Ótimo, perfeito. É a palavra que toca, que derruba qualquer muralha de Satanás. Se você está precisando, você precisa ler a Bíblia, você precisa estar numa comunhão na igreja, aleluia. Você tem que buscar o Senhor. Então, são coisas que nós, quando estamos no Espírito, nós falamos isso. Nós ensinamos. Começamos a falar. Começamos a dirigir a palavra. Que é eficaz, é viva e é a voz de Deus. Você é testemunho de Jesus aqui na terra. Por isso que o auxílio mútuo. E ele fala, levai a carga um dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe o que é isso? Por isso que tem muitos pastores aí que acabam se matando. E tanta carga que leva um dos outros, sem discernimento. Levou, ensinou, mostrou. Se quer, quer. Se não quer, paciência. Porque todos vão ter que aceitar. Enquanto não pregar o Evangelho em todas as nações, de todos abrirem o coração e aceitar o Evangelho de Deus, Jesus vai voltar. Agora, o momento que ele voltar também, aquele que não aceitar vai ficar. Aquele que não quiser nada com Jesus, pode pegar sua malinha e esperar que tem um lugar para você. Inclusive ele está falando, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Versículo 3. Realmente. Versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu amo muito isso aqui. Cada um tem que levar o seu próprio fardo. A salvação individual. Você só vai ensinar, você só vai mostrar o caminho, você só vai falar. Agora, se não quer, paciência. Aleluia. Ele até fala, o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. A gente está falando da palavra, está instruindo. Então você seja participante dessa palavra. Você inclusive está nos assistindo. Eu não sei de onde que você está me assistindo, de onde que essa live vai alcançar você, em que nação, em que lugar. Mas
Faça proveito desse ensinamento. Versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! É um fato, é real, é realidade, é o nosso viver, é o nosso caminhar nesse mundo. É o que nós precisamos nos entregar. Não adianta você vir para cima do pastor, da igreja, da pastora, e querendo que faça alguma coisa para você, se você não quer mudar. Se a palavra não te muda, se o Espírito Santo te muda, quem sou eu para mudar você? Quem é a pastora para te mudar, minha filha? Meu filho? Então, se você não andar no Espírito, não buscar o Espírito, para que você esteja uma mudança, não adianta você grudar no homem, não vai te levar a absolutamente nada, a santificação nenhuma, não vai entrar no reino nenhum. Pega o ensinamento e viva, como ele está falando. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você crente, você pastor, você que tem cargo na igreja, você tem que instruir a palavra. Não é se ajuntar, coitadinho, coitadinha, não tem isso. É marreta de Jeová mesmo. É tocar mesmo, para a pessoa pegar e se levantar, crescer, andar na presença, saber que tem uma vida para tocar, para manter, até fechar teus olhos, para você saber para onde você vai. A verdade é essa, nua e crua. Goste ou não goste, a palavra tem que ser pregada, instruída, mostrada. Não posso ficar passando a mão na cabecinha. E nem você, crente, não pode ficar passando a mão na cabecinha. Você tem que dar logo uma marretada de Jeová para ver se a pessoa acorda, para ver se a pessoa se levanta. Mas não ficar grudado, parece sanguessuga. Pode ser dessa forma. Quantos que não ligam, quantos que não falam, quantos que não querem, quantos que não mandam mensagem falando, é isso, aquilo. Mas vai instruir, não quer nada com o Senhor, não quer nada com o Espírito Santo, quer só ficar murmurando, reclamando, mas não muda de vida. Então vai fazer o quê? Como diz a palavra do Senhor, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe quem é das famílias da fé? São vocês, é eu, é os irmãos que estão assistindo a igreja, estão assistindo a live, é os irmãos da igreja, da família da fé, principalmente da família da fé. Você está precisando do que, meu irmão? Vocês estão precisando do que? Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede como que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É mesmo aqueles que falam que é crente, só para dizer que é crente, mas por trás é um lobo.
por trás vive fazendo coisa errada. Está aqui. Olha o que o Paulo está falando. As pessoas estão aqui se circuncidar só para dizer, aleluia, para não ser perseguido pela igreja. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Olha aí, ó. Tem crente que é assim, diz que é crente só para se gloriar na carne, está no pecado, está na prostituição, está na lascívia, aleluia, está no espírito da carne, está na obra da carne, no fruto da carne, e diz que é crente. Versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão e coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto às demais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus. É isso. Paulo falou: eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo falou. Ele já estava convertido, convencido que a vida dele era só pregar a palavra, levar o ensinamento, ganhar almas. Tanto é que ele escreveu mais cartas na Bíblia, cartas paulinas. Tudo isso é Paulo que escreveu. Deus o tirou ele da perseguição dos crentes, das igrejas, e levantou ele para pregar para os gentios. E olha o que aconteceu. Deus usou ele, e Deus pode usar você também, pode usar eu, pode usar você que está nos assistindo. Deus pode fazer uma transformação tremenda, e às vezes o plano e propósito dele é esse, sobre a sua vida, mas você não deu chance ainda para que ele venha atuar na sua vida. Às vezes você até sente um momento, um instante da palavra que toca na sua vida, e você quer fazer algo, mas você não consegue, porque algo do mundo te pega e te retrai, te coloca numa situação de escravidão. E às vezes você tem um chamado, tem um propósito, tem algo que Deus quer fazer, e Deus vai esperando você tomar a decisão. E o que vai acontecer, como eu preguei ontem? Se você não tomar a decisão e ele decidir, ele vai fazer que nem Paulo, vai te pegar no meio do caminho, vai te pegar no meio do caminho e vai vir pela dor. Porque Paulo veio pela dor, ficou cego 3 dias orando, falando para o Senhor: se o Senhor me curar, eu vou servi-lo. E é assim. É o meu testemunho. Também vim pela dor. Faz 22 anos que eu estou na obra, mas precisou vir pela dor. Eu não estava entendendo, mas desde os meus 7 anos eu já fui escolhido. Eu já via visões. Eu já estava de coroinha na igreja católica. Eu já estudei no convento de freiras. Então já tinha algo para acontecer, mas no meio do caminho eu me desviei. Mas o Senhor foi lá e me pegou e me colocou em cima do altar, e acabou. Primeiro ele te separa, é você e ele depois. Aí pode ser dolorido, aí pode ser algo que você não vai querer passar, mas ele vai levantar você. Então você que se encontra no presídio, se encontra no hospital, na UTI, acamado, você se encontra em algum lugar que você não gostaria de estar,
Pense que Deus te colocou ali para te preparar para você enfrentar esse mundo, como fez com Paulo. Ele vai te encher do poder dele, para que você venha fazer a vontade dele, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Você está nos assistindo também. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Fale conosco, Espírito Santo, nos ensina como nós devemos orar como convém, como nós devemos alcançar o coração do nosso Deus. Nos prepara, nos dá sabedoria, entendimento, conhecimento, intrepidez, aleluia, revelação da palavra do Senhor para cada um de nós, Senhor, aqui na terra, para os teus filhos que estamos assistindo, para as tuas filhas que estão na igreja, que a palavra venha revelada sobre o nosso coração, para nós levarmos para o nosso ente querido, para a nossa família, para os nossos amigos, nossos inimigos. Usa nossas vidas, Senhor, para falar, Senhor, com intrepidez da tua palavra, aleluia, para te amar, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para estar sempre andando com o Senhor, com a palavra Jesus Cristo, a mente de Jesus, aleluia. Espírito Santo, nos guia, nos mostra, Senhor, aleluia. O Senhor fez isso, meu Deus, em Atos Apóstolos capítulo 2, quando desceu o teu Espírito, o Espírito Santo visitou teus filhos. Pedro saiu pregando com intrepidez, 3.500 pessoas convertidas, transformadas pelo poder do Senhor. Meu Deus, que tudo isso possa acontecer aqui na terra, com esse povo, esses jovens que estão se reunindo, Senhor, meu Deus, para te adorar, para te glorificar. Que aqui no Japão também aconteça isso, meu Deus, aleluia, o seu avivamento, Espírito Santo, sobre os jovens aqui no Japão, que eles se reunissem, Senhor, meu Deus, e te adorar, te glorificar, te exaltar. Levanta homens e mulheres de Deus aqui nesse Japão, Senhor, meu Pai, para que eles venham reconhecer, levar a tua palavra, ensinar a tua palavra, Senhor, para que vidas venham ser tocadas e transformadas pelo poder do Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus, Senhor Deus, igrejas, meu Pai, para curar esse povo, para visitar esse povo, Senhor, principalmente os velhinhos, Pai, que estão esquecidos nesse Japão. Meu Deus, toca com o teu poder sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê força, aleluia. Coloca as tuas mãos sobre nossa família, nossos familiares, Senhor, abençoando, Senhor, protegendo, guardando, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, no nosso trabalho, nos nossos lugares, no trabalho das pessoas que estão nos assistindo, nas vidas, meu Pai, que precisa de uma porta aberta. Toca com o teu poder naqueles que estão, Pai, na UTI, orando, meu Pai. O Senhor está preparando para que ele levante aquele, meu Deus, para que ele levante aquele leito, Senhor, meu Deus, sai pregando o teu evangelho, a tua palavra, aleluia. Aqueles que estão no presídio, Senhor, meu Deus, que estão ali guardados, meu Pai, preparando, Senhor, meu Deus, aleluia, que eles venham ler a tua palavra, que eles venham, meu Pai, conhecer o Senhor, que eles tenham oportunidade, Senhor, ao sair dali, sair pregando o teu evangelho, a tua palavra, com intrepidez, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. É em nome de Jesus que eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que todas as vidas venham ser alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, Pai. Coloca as tuas mãos sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão passando por uma doença, Senhor, meu Deus, que foi desenganado pelos médicos, que foi desenganado pelos remédios, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, e venha tocar sobre essas vidas, Pai, venha tocar sobre essas famílias, venha tocar com o poder do Senhor, Pai, porque nós já repreendemos o Satanás, que vem levando esses jovens, meu Pai, para as drogas, para, meu Pai, para a prostituição, que vem levando, meu Deus, para o espírito da carne, Senhor, meu Deus, venha ser repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda seta maligna, todo mal, toda maldição, no poder do Senhor, Pai, retira dessa família, retira desse povo, dessa nação, retira, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, os principados e potestade, em nome de Jesus, o teu nome venha ser glorificado, que a tua palavra, Senhor, venha adentrar sobre o coração dos teus filhos, Pai, meu Deus, que eles venham, meu Deus, buscar o Senhor, ter temor do Senhor, saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Deus do poder e glória, que essas vidas vão ser alcançadas e tocadas pelo poder do Senhor, Pai. Que cada crente, meu Deus, venha falar da tua palavra. Cada crente, meu Deus, venha ser usado, meu Deus, para falar da tua palavra, Senhor. E vidas venham ser alcançadas, curadas e libertas pelo poder do Senhor. Que essa live possa alcançar nações, possa alcançar vidas, possa tocar sobre famílias, meu Pai, abençoando, Pai, e transformando vidas
em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, meu Pai, aleluia, alegria, paz sobre essas famílias, Pai, cura, libertação, transformação de vida sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Já vou ministrar a bênção apostólica, estaremos encerrando o culto em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você que está nos assistindo também, fique de pé aí, levanta as tuas mãos, fecha teus olhos. Eu vou ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, o nosso Papai, o Altíssimo, o Criador, glória a Deus, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com você e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vou em paz, nos acompanha até quinta-feira às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma semana de vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração, tchau.